Como perdoar quem te machucou? Essa é uma das perguntas mais difíceis e dolorosas que alguém pode enfrentar. Quando somos feridos por aqueles que amamos e deveriam nos proteger, a dor parece ser ainda mais profunda e destrutiva. Nosso coração fica despedaçado, nossa confiança é traída e a tentação de guardar rancor e amargura torna-se quase irresistível. A traição de um ente querido, a rejeição de um pai ou mãe, o abandono de um cônjuge. Esses são tipos de dor que penetram até a alma. É uma agonia que se manifesta de diversas formas. Raiva intensa, mágoa angustiante e uma insegurança que nos limita. Muitas vezes, somos dominados pelo desejo de retaliar, de fazer com que o outro sinta a mesma dor que nós sentimos. E por que não? Afinal, eles merecem ser punidos, não é mesmo? Eles nos feriram profundamente, quebraram nossos corações e abalaram a confiança que havíamos depositado neles. Seria justo que também experimentassem a mesma angústia e sofrimento. Mas essa é exatamente a armadilha. Quando nos recusamos a perdoar e nos prendemos ao ressentimento, tornamo-nos reféns de nossa própria dor. O fardo do rancor se torna cada vez mais pesado, sufocando nossa alegria, nossa paz e nossa capacidade de viver plenamente. É como carregar uma pedra gigante em nossas costas, impedindo-nos de seguir em frente. A dor de ter sido traído, abandonado ou rejeitado não desaparece facilmente. Ela deixa cicatrizes profundas que nos marcam para sempre. Por vezes, relembrar o que nos foi feito é como arrancar o curativo de uma ferida que ainda não cicatrizou por completo. Mas é exatamente nesse momento que precisamos encontrar a coragem e a força para perdoar. Não porque os outros mereçam, mas porque nós merecemos ser libertos dessa prisão de amargura. O perdão não apagará a memória da dor, mas tem o poder de transformá-la, de tirar seu veneno e permitir que curemos e sigamos adiante. Entender essa verdade ainda assim não torna o processo de perdoar menos doloroso. É uma jornada difícil, que exige disposição para encarar nossas mágoas e oferecer a mesma graça que recebemos de Deus. Mas quando nos dispomos a dar esse passo, descobrimos que a liberdade e a paz que tanto ansiamos estão do outro lado do perdão. Jesus nos mostra um caminho diferente. Quando estava sendo crucificado, ele olhou para aqueles que o estavam torturando e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o poder transformador do perdão, mesmo diante da maior injustiça. É a demonstração vívida do amor e da graça de Deus, que nos concede o que não merecemos. Ainda a Bíblia nos revela que o perdão de Deus é ilimitado, incondicional e transformador. Em Salmos 103, versículo 12, lemos: Tão longe como o Oriente está do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa que Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas os remove completamente de nós, como se nunca tivessem existido. Em Colossenses 3, versículo 13, somos ensinados a suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa passagem deixa claro que devemos imitar o exemplo de Deus, estendendo o mesmo perdão e graça que recebemos. O apóstolo Paulo enfatiza ainda mais esse princípio em Efésios 4, versículos 31 a 32. Toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda malícia sejam removidas de vocês. Sede, pelo contrário, bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus em Cristo os perdoou. Essas passagens bíblicas nos mostram que o perdão não é apenas um ato humano, mas uma resposta à graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Quando experimentamos o perdão divino, somos capacitados a estender o mesmo aos outros, mesmo aqueles que nos machucaram profundamente. Deixe-me compartilhar uma história com vocês. Havia uma jovem chamada Ana que foi traída e abandonada por seu namorado. A dor e a decepção eram avassaladoras, e ela passou anos guardando um profundo ressentimento em seu coração. Um dia, Ana conheceu um sábio ancião que a desafiou a refletir sobre o custo de não perdoar. Minha filha, ele disse, imagine que você está carregando um saco de pedras pesadas.
Cada vez que você se recusa a perdoar, outra pedra é colocada no saco. Quanto mais tempo você carrega esse fardo, mais difícil seu caminho se torna. Mas quando você escolhe perdoar, é como se estivesse tirando as pedras uma por uma, até que finalmente você esteja livre desse peso. Relutante no início, Ana decidiu se abrir para o processo de perdão. Ela chorou, orou e enfrentou suas mágoas uma a uma. Aos poucos sentiu uma libertação interior, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Um dia, Ana se encontrou casualmente com seu ex-namorado. Para sua surpresa, ela não sentiu mais a mesma raiva e amargura. Em vez disso, encontrou em seu coração compaixão e desejo de reconciliação. Ela o abraçou e disse: "Eu te perdoo." Essa atitude transformou não apenas a vida de Ana, mas também a do ex-namorado, que ficou profundamente tocado pela generosidade dela. O perdão havia atuado como um bálsamo curativo, cicatrizando feridas e restaurando relacionamentos. Essa história nos mostra que o perdão não é um ato de fraqueza, mas de força e coragem. Quando escolhemos perdoar, libertamos não apenas o outro, mas a nós mesmos. Deixamos de carregar o fardo da amargura e da retaliação e nos abrimos para a graça, a cura e a reconciliação. Antes de orarmos, quero te perguntar: você tem dificuldade em perdoar? Talvez você esteja assistindo a este vídeo e sinta que não consegue perdoar alguém que te feriu profundamente. Talvez seja a dor de ter sido traído pelo seu cônjuge, rejeitado pelo seu próprio pai ou magoado por um irmão ou amigo de infância. A tentação de não querer perdoar é grande. Eu entendo o quão difícil isso pode ser, mas quero orar agora para que o Espírito Santo te convença a liberar esse perdão. Não faça isso sozinho, mas permita que Deus te dê a força necessária, que Ele nos ajude a libertar nossos corações desse peso e a encontrar a paz que só o perdão pode trazer. Senhor, nosso Pai compassivo, estamos aqui em Tua presença, com corações feridos, carregando o peso do ressentimento e da dor causada por aqueles que nos machucaram. Muitas vezes a tentação de guardar rancor é grande, Pai, e queremos nos vingar daqueles que nos magoaram. Mas, Senhor, reconhecemos que o perdão é um caminho de libertação. Ajuda-nos a seguir os Teus passos, que perdoaram mesmo aqueles que o crucificaram. Que possamos ter a coragem e a humildade de imitar Teu exemplo. Pai, há feridas em nossos corações que ainda doem. Dá-nos a força para enfrentá-las, processá-las e, finalmente, libertar aqueles que nos machucaram do aprisionamento de nosso ressentimento. Que possamos encontrar a paz e a cura que só vem do Teu perdão. Sabemos que perdoar não significa esquecer ou negar a dor. Mas ajuda-nos, Senhor, a enxergar que o caminho da reconciliação e da restauração é melhor do que o do ódio e da retaliação. Que possamos ter Teus olhos de compaixão mesmo para com aqueles que nos feriram. Senhor, usa-nos como instrumentos de Tua graça e Teu amor restaurador. Que através do nosso exemplo de perdão, outros possam encontrar libertação e cura. Que possamos ser exemplo de esperança em um mundo que tanto precisa de Tua misericórdia. Em nome de Jesus, que nos ensinou a amar nossos inimigos e a perdoar aqueles que nos perseguem, oramos. Amém. Meus amigos, o perdão não é um ato fácil, eu sei, mas é essencial para a nossa libertação e crescimento espiritual. Quando escolhemos perdoar, abrimos as portas para a cura, a reconciliação e a transformação, não apenas em nossas próprias vidas, mas também na vida daqueles que nos feriram. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe seus pensamentos e testemunhos nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que os nutrirão e fortalecerão em seu caminho de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, trazendo a paz ao seu coração. Eu sou Felipe e este é o Digital Eterna.